Olá pessoal, tudo bem? Sou o Matheus, faço o RI aqui na Sparta. Estou aqui com o seu Vitor, gestor do Sparta Cíclico. Vamos falar um pouquinho dos resultados do ano, do trimestre. Vamos lá. Vou começar com o resultado do trimestre e aproveita para comentar um pouco como é que foi 2023. O ano foi pouco abaixo da expectativa por causa desse último trimestre. Não foi um trimestre, honestamente falando, bom para o cíclico. A gente vinha até o terceiro trimestre em linha com a nossa meta de rentabilidade, que é 20% ao ano. A gente terminou o terceiro trimestre com 15% e no último trimestre só rendeu 1%, apesar da alta das ações. A gente acabou tendo algumas ações na carteira que não performaram bem por razões de mercado. E então a gente terminou com 16%, ainda é uma rentabilidade razoável, mas terminou um pouco abaixo da nossa meta, que é o 20% ao ano. A carta que vai sair agora para dezembro do fundo, ela fala sobre diversos assuntos, né? Um deles é o comportamento do câmbio, né? A oscilação do real frente ao dólar e como é que o fundo se posiciona em relação a isso. Você pode contar um pouco para a gente sobre? Sim, aqui a gente já é motivo de otimismo, ou seja, a gente vê boas oportunidades para 2024. Oportunidades, no caso do cíclico, é encontrar algum tipo de assimetria ou de desarbitragem, que a gente entenda como desarbitragem entre as expectativas do mercado e o que a nossa expectativa. No caso do câmbio, o mercado tem dificuldade, classicamente, todo mundo tem de prever câmbio, então, via de regra, o normal é preverem o câmbio do jeito que está, ou seja, se o câmbio está R$5, a previsão para daqui 12 meses é R$5. Mas ele tem tendências, ele oscila bastante, porque o mercado realmente é difícil enxergar para que lado vai, mas os fundamentos que a gente analisa, que a gente acredita, indicam que esse é mais um ano de valorização do real. 2023 já foi um ano de valorização de real e esse ano de novo. Existe aí um medo do mercado, vamos falar para prever que o real não vai valorizar esse ano, porque supostamente a gente tem aí uma quebra de safra aí contratada, principalmente na safra de soja, que prejudicaria um pouco a balança comercial. É verdade, essa quebra de safra existe principalmente lá no Brasil Central, no Centro-Oeste, mas está sendo compensada por uma safra maior no Rio Grande do Sul. Então, em termos de Brasil, aí a gente tem uma queda de safra, a expectativa era 160 milhões de toneladas de soja, agora vai ser 152 milhões, as últimas expectativas. Não é uma oscilação significativa em se tratando de commodity agrícola, o preço da soja está um pouco mais baixo. Do modo geral, tem commodities que vão aumentar a produção e estão com preço bom, como é o caso de açúcar, celulose, enfim, café, cacau, suco de laranja, estão todos com preços altos. As próprias, o conjunto das carnes, as proteínas animais também tem expectativa de aumento de produção e de preço, tudo. Então, no fim das contas, a gente acredita aí que o saldo da balança agrícola deve reduzir alguma coisa entre 5, talvez 10 bilhões de dólares aí. Mas, por outro lado, a gente tem a área das commodities minerais, petróleo e minério de ferro, que deve ter um ganho de 5 a 10 bilhões, tem aumento de produção de petróleo esse ano significativo e, portanto, aumento de exportação. Preço cai um pouco, mas uma coisa compensa a outra, o minério de ferro está um pouco mais caro, enfim. Fazendo todas as contas detalhadinho, a gente vê aí uma balança comercial ficando aí entre 90 e 100 bi de dólares, né? E terminou esse ano de 2023 em 96, então seria um ano de estabilidade da balança, mas a gente acredita que tende a ter esse ano, dado a estabilidade aí, a estabilidade institucional brasileira,
quer gostem ou não dos governos que passam, aí o fato é que as instituições brasileiras funcionam, o PIB brasileiro tende a crescer, e eu vou até comentar, talvez até mais de novo do que a expectativa. A gente tem um juro bastante alto, então deve ter mais entrada, está começando uma tendência de reduzir taxa de juro no resto do mundo. Então o Brasil está bem na foto aí, para aplicação de carry trade, ou seja, pegar dinheiro do exterior e aplicar aqui no Brasil. O IED também, o investimento estrangeiro também parece que está um pouco mais animado, principalmente com a queda das taxas de juros internacionais, e o Brasil estando bem na foto institucionalmente e tudo. Então a expectativa nossa é de um fluxo crescente de entrada de dólares, já como aconteceu em 2023, vai continuar provavelmente, talvez num ritmo não tão intenso por causa da balança agrícola, mas vai continuar forte. E o mercado internacional, aí, os investidores estão vendo que o Brasil é um país que caminha nos próximos 5 anos para um saldo de balança comercial de 150 bi. Ou seja, esses 90, 100 bi vieram para ficar e provavelmente nos próximos anos vão crescer mais. Então isso dá uma segurança muito grande para colocar dinheiro no Brasil e para valorizar, portanto, o influxo de dólares, ou seja, a entrada de dólares aqui no Brasil tende a provocar um processo de valorização do real. Então a gente acredita que o dólar tende a valorizar, é uma oportunidade de ficar vendido, portanto, no mercado futuro. Não nos assustaríamos com o dólar em algum momento aí a 4,50, 4,60 durante o ano. Mas vamos falar que uma média de 4,70 seria um número que a gente está imaginando. Já para o PIB, a gente tem também alguns vetores, ano de eleições, estão pagando 90 bi de precatórios, ou seja, injeção de dinheiro na veia, aí, tem uma tendência de queda de taxa de juros, isso daí de alguma forma desengaveta alguns projetos de investimento, acelera mais investimentos e ao mesmo tempo a gente tem também essa questão da área de commodities, não só agrícola, aí eu estou falando de agroindústria, agricultura, mineração, petróleo. Esse setor continua investindo no ritmo que vinha nos últimos anos, então isso daí de alguma forma acaba se transformando em exportação, como eu falei, o saldo da balança vai continuar forte e acaba se transformando em PIB. Então a gente está no lado talvez mais construtivo, mais otimista aí das previsões, prevendo que o PIB deve ser pelo menos 2% ano que vem, provavelmente um pouco acima de 2%. A média do mercado está falando em 1,5%, mas o ano passado a gente falava em 2,5%, o mercado falava meio, no fim deu 3%, no ano anterior a mesma coisa, também falava em meio, também a gente falava que era 2%, 3%, deu 3% de novo, então agora de novo talvez não chegue a 3%, não acredito que chegue a 3% esse ano, menor número de dias trabalhados, tem uma série de, que não tem feriados esse ano, enfim, uma série de fatores que devem levar o PIB para cima e isso daí acaba melhorando o preço de ativos, principalmente, a procura por ativos e tudo, ou seja, deve ser mais um ano de alta de bolsa esse ano. Maravilha, pô, notícia boa então. Bom, nós temos 90% da carteira, do patrimônio do fundo em ações, né? Uma parte é hedgeada, normalmente 50%, 60% a gente faz o hedge como uma proteção contra quedas de mercado, mas isso ajuda a cumprir a nossa meta de 20% ao ano. Perfeito. Agora, alguns dos pontos, né, que o senhor tocou aqui. Primeiro, o real mais forte esse ano contra o dólar. Segundo, a atividade podendo surpreender mais uma vez, né, o terceiro ou quarto ano seguido de surpresa. Como é que o fundo, que já tem 90% da carteira em ações, quais ações se destacam? Como é que o fundo se posiciona para 2024? Essa é uma pergunta boa. A gente vinha nos últimos anos concentrando uma boa parte da carteira em cima da área agrícola, né? Commodities agrícolas, principalmente porque a gente estava vendo o boom das commodities, do crescimento do setor agro, tudo. Esse ano, como é um ano mais desafiador para o setor agro, né? Ou seja, ele, como eu falei, ele vai ter alguma quebra no centro-oeste, vai compensar aqui e ali. No fim, em termos de balança comercial, não vai ser
muita mudança em relação ao passado, mas em termos de rentabilidade do setor tende a vir mais baixa a rentabilidade. A gente foi penalizado, inclusive, o último trimestre do ano a gente foi penalizado justamente pela evolução da seca no Centro-Oeste, que provavelmente afetou pelo menos duas ações importantes da nossa carteira. Uma é a São Martinho, outra é a Enalta. A Enalta também sofreu queda recuperou bem no fim do trimestre, mas a SLC também, né? Então o mercado está pessimista com o setor agro, então a gente mudou a carteira para uma carteira mais focada ainda nas commodities, mas as commodities minerais, aí, petróleo principalmente. Apesar do discurso aí correto, no nosso modo de ver, de que precisa fazer alguma coisa pelo aquecimento global, pelo clima, o fato é que a gente ainda está na fase das intenções no mundo, né? A gente ainda está na fase que eu digo do bom dia, né? Ninguém ainda foi para a fase da atitude, ou seja, o que eu posso fazer para o seu dia ser melhor? Ou seja, essa fase entre a intenção e a atitude é o dia que alguém me falar que deixou de ir para Miami ou para a Europa e resolveu ir para o litoral para economizar, para não emitir gás carbônico, né? Perfeito. Ou alguém falar que agora não usa mais carro elétrico nem a gasolina e usa carro a etanol, né? Ou seja, mas pouca gente faz isso. A maioria está nessa brincadeira de comprar. Aqui no Brasil não faz muito sentido o carro elétrico, porque a eletricidade ainda é renovável. Então não é que não faz sentido. A matriz é limpa, mas a gente tem o etanol, que é muito mais limpo ainda do que a matriz energética. Mas enquanto a gente estiver na fase da hipocrisia, que é a Europa, Estados Unidos, principalmente China, que estão vendendo carro elétrico com energia elétrica sendo produzida à base de carvão, é uma piada isso daqui, né? Quer dizer, ninguém tá fazendo nada. E a consequência é que está batendo recorde de consumo de petróleo, carvão e gás natural todos os dias. Nesse momento que a gente está fazendo a entrevista aqui, o mundo está batendo recorde de consumo de carvão, de petróleo e de gás natural. Ou seja, com todas as vendas recordes de carro elétrico, não funciona para baixar um barril de petróleo, porque o carro deixa de gastar, mas a termoelétrica ela gasta mais para produzir mais energia elétrica para atender o carro elétrico. Perfeito. Então eu estou contando tudo isso porque como investidores a gente tem que olhar onde tem desarbitragem, onde o mercado está arbitrando mal. E na área de petróleo é uma delas. Ou seja, essas companhias de petróleo, pelo discurso ambiental, elas estão fadadas a morrer, ninguém nunca mais vai consumir petróleo no mundo, ninguém mais fura poço de petróleo e está faltando petróleo no mundo. Faltando assim, vai faltar petróleo no mundo. Tanto é que os preços estão firmes do petróleo aí. Você vê que agora grandes petroleiras já estão começando, tipo Shell, Chevron, Exxon, Chevron, comprando outras petroleiras, sinal de que é uma virada de 180 graus. Estão começando a ver que a gente ainda vai ter problema de abastecimento de petróleo no futuro. Então a gente está fazendo um posicionamento maior em petróleo. Não é porque a gente é contra o meio ambiente nem a favor. A gente é a favor do meio ambiente. Mas não vai fazer diferença nenhuma a gente comprar a ação de uma empresa de petróleo ou não se as pessoas não colaborarem. Perfeito. E o fato é que o mundo como um todo, não tem uma pessoa culpada, mas é o conjunto, ainda não partiu para as atitudes contra essa questão do aquecimento global. Parece que a humanidade está mais para conviver com o aquecimento global do que para resolver o problema. Não apareceu uma solução mais barata, é isso que eu estou falando. Na verdade, o dia que o mundo apresentar uma solução mais barata que petróleo, obviamente todo mundo vai embarcar, mas por enquanto não apareceu, então fica o discurso, mas não vai para a atitude. Então a gente está procurando ver uma carteira que procure essas assimetrias, ou essas desarbitragens. Petróleo, no meu modo de ver, é bem evidente, Petrobras é muito barata para uma empresa que o Brasil vai se tornar o quinto maior produtor de petróleo do mundo daqui 5 anos, ou daqui 3 anos. Não faz sentido, pelos lucros que ela está dando e que vai dar no futuro, porque ela está aumentando a produção continuamente, ser uma empresa tão barata, independente de influência de governo ou não. Perfeito. Enalta é um caso também, tem essas duas empresas.
A gente também está indo para a área de serviços de utilities, né, de serviços públicos aí, de infraestrutura. Então, essa área é uma área que também está bem segura, tem uma rentabilidade, vamos falar, confiável aí. Bancos também, a gente está vendo que é um momento aí que os bancos tá tendo uma série de acontecimentos na área bancária, queda de juros, deve ter queda de inadimplência, renegociação de dívidas, redução de alavancagem também e de exigibilidade dos bancos também, tudo isso deve se traduzir em mais dividendos. Então, perfeito, provavelmente o dividend yield dos bancos vão subir. E por fim tem duas empresas que a gente ainda mantém, que são empresas também ainda de área de produção. Sim, para resumir, a gente tem uma carteira mais ou menos em linha com ganhar em cima de valorização do real, ou seja, de queda de dólar, e uma carteira que ganha com crescimento do PIB brasileiro, mas nos setores do PIB que vão puxar o crescimento, né? Não acredito muito em varejo, em consumo doméstico, etc. Estamos olhando mais para setores geradores de PIB, mas que não obrigatoriamente reverta em varejo, porque varejo está tendo uma série de transformações que, infelizmente, está crescendo, mas as empresas não conseguem cristalizar isso na forma de lucro. Bom, dito tudo isso, como é que está hoje a composição da carteira do Cíclico para 24? Bom, a carteira aqui basicamente está dividida em 4 áreas: bancos e utilities, produção e petróleo. Bancos é Banco do Brasil e Itaúsa. Nas utilities a gente está na Copel, na Copasa, Sabesp e Sanepar. Na produção a gente está em Metal Leve e SLC. E em petróleo é Petrobras e Enalta. Pessoal, esse relatório do Cíclico é atualizado trimestralmente com as visões do seu Vitor sobre o mercado e perspectivas, então você pode acessar direto no relatório mensal. Qualquer dúvida que vocês tenham também, comentem no vídeo que a gente vai estar pronto para esclarecer. Muito obrigado e até a próxima.